Olá, bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar em purgatório? Pois é, purgatório é uma doutrina cristã do catolicismo romano que ingressa na igreja no sexto século, através do Papa Gregório I, Gregório o Grande. É o que nós vamos ver aqui hoje. Na verdade, é uma explicação de um momento em que as almas daqueles que se salvam estarão sendo purificados antes de entrar no céu. Para a gente poder ter uma noção exata do que se trata, eu vou começar dizendo o que diz o Catecismo Católico Romano a respeito desse tema. A purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Eu vou fazendo alguns comentários, mas no final nós vamos tratar com mais profundidade do assunto. Aqui então nós temos o conceito de salvação que a Igreja Católica tem, que é oposto ao conceito de salvação que os protestantes têm. Mas de qualquer forma, o purgatório não é destinado para as pessoas que se perderam, que vão para o inferno. O purgatório é destinado para as pessoas que vão para o céu, que estão salvas, morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente, diz aqui o catecismo, purificados. Então nós temos aqui essa ideia. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala em um fogo purificador. Então aqui nesse texto, nesse trecho do catecismo, está dizendo de onde veio então essa ideia. E a base da doutrina do purgatório, ela é oriunda dos concílios de Florença e de Trento, e diz aqui, fazendo certos textos da Escritura e a tradição da igreja. Continuando então, no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que a verdade afirma a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Desta afirmação podemos deduzir, é uma dedução, que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Pois bem, quando o Catecismo Católico Romano tira esta expressão da Bíblia, esse versículo de São Mateus 12, 32, o próprio Catecismo está dizendo que, por dedução, um raciocínio dedutivo, é que se há um perdão para o pecado contra o Espírito Santo, não há perdão nem neste mundo, nem no vindouro, em outros casos poderia haver perdão no mundo vindouro para outros pecados. Porém, não é isso que o texto diz, não é isso que a Bíblia está afirmando. No sexto século, então, foi Papa Gregório o Grande. Ele foi Papa entre 3 de setembro de 590 e até sua morte em 12 de março de 604. Eu, para falar sobre o Papa Gregório, especificamente nesse tema, estou me socorrendo aqui de um dos grandes historiadores do protestantismo chamado Justo Gonzalez. O Justo Gonzalez é um historiador respeitado, fidedigno e faz as suas interpretações. O que diz então o Justus Gonzalez? Quanto a si, Gregório se conformava em ser o porta-voz da antiguidade cristã, seu intérprete para tempos presentes. Bastava-lhe ser discípulo de Agostinho,
e mestre dos ensinos deste. Então, na verdade, Gregório não era original. A tendência dele era explicar aquilo que Agostinho e outros haviam falado. Mas nesse tipo de atitude, nessas explicações, é que às vezes as coisas se complicavam. Diz aqui então Justo Gonzalez: os séculos não passam em vão, todavia. Um abismo enorme se abria entre o bispo de Hipona, que é Santo Agostinho, e seu intérprete de fins do século VI. Apesar de toda sua sabedoria, Gregório viveu em uma época de ignorância e, em certa medida, tinha de participar dessa ignorância. Além disso, somente por considerar Agostinho seu mestre infalível, Gregório já está torcendo o espírito do seu venerado mestre, cujo gênio residia justamente. Qual era a genialidade de Agostinho? Pelo menos em parte, em sua mente inquieta e suas conjecturas arriscadas. Assim, por exemplo, Agostinho se aventurara a dizer que talvez haja um lugar onde os que morrem em pecado tenham de passar por um processo de purificação antes de entrar na glória. Baseando-se nessa conjectura de seu mestre, Gregório declara que indubitavelmente existe esse lugar e que começa a desenvolver a doutrina do purgatório. Então, Agostinho teria feito uma conjectura nesse sentido. Gregório já declara que indubitavelmente existe esse lugar. E aí inicia-se na igreja a ideia do purgatório. Mais adiante ele vai dizer: dedicou ao Gregório Magno, o Papa Gregório Magno, dedicou sua atenção à questão de como podemos oferecer a Deus uma satisfação pelos pecados que cometemos. Então aqui, outra vez, eu faço uma ressalva. A ideia católica romana difere muito da ideia do protestantismo, porque pelas ideias protestantes de Lutero, Calvino e outros, nós não oferecemos e nem temos a possibilidade de oferecer qualquer satisfação por um pecado. Imagina os pecados de uma vida. Mas aqui, Justo Gonzalez está demonstrando que a ideia de Gregório é que nós poderíamos oferecer essa satisfação pelos pecados que cometemos. Essa satisfação oferecemos através da penitência, a ideia de Gregório, que consiste em arrependimento, confissão, pena ou castigo. Muito bem, o que nós teríamos aqui? Qual era a ideia de Gregório? Que se nós confessarmos verdadeiramente arrependidos um pecado e pagarmos esse pecado com uma pena ou um castigo, então nós estaremos, através dessa penitência, nos purificando para a salvação. E na continuidade, o historiador diz assim: a essas três fases se junta a absolvição sacerdotal, que confirma o perdão que Deus já conferiu ao penitente. Os que morrem na fé e em comunhão com a igreja, mas não fizeram suficiente penitência por seus pecados, vão para o purgatório, onde passam algum tempo antes de ir para o céu. E as pessoas que estão no purgatório poderiam ser ajudadas? Então é dito, uma das maneiras de os vivos ajudarem os mortos a sair do purgatório é oferecer missas em seu nome. Mais adiante, o catecismo vai nos trazer outras informações. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos. Aqui há uma outra divergência grande entre o catolicismo romano e o protestantismo, que é o fato se nós podemos ou não orar por pessoas que já faleceram. E aqui o catecismo vai citar a Bíblia, a Sagrada Escritura. Ele diz aqui: eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Esse texto existe, porém ele está num livro que os protestantes não aceitam.
o livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. O cânon bíblico no Novo Testamento é igual para católicos e protestantes. Mas o Velho Testamento, os católicos aceitam alguns livros que não estavam no cânon. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, o sacrifício da missa, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então, alguém vivo, um parente, pode dar esmolas, indulgências e, inclusive, fazer penitência em favor de defuntos. Levemos a eles socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhe levem a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. Essa é uma afirmativa que o catecismo incorpora, que é de São João Crisóstomo, que foi um bispo também do quarto século da igreja. Pois bem, só que Jó, ele ofereceu sacrifícios, ele intercedeu pelos seus filhos vivos, e não depois de mortos, como eu vejo ali no livro de Jó, que foi escrito, provavelmente, isso é aceito por quase todos, foi escrito por Moisés. Pois bem, esse é o catecismo atual da Igreja Católica, é isso que é dito sobre o purgatório. No catecismo tridentino, que foi aquele oriundo do Concílio de Trento, a narrativa é um pouco mais sucinta, mas ela traz alguns detalhes importantes. Diz lá: há também um fogo de expiação no qual, por certo tempo, se purificam as almas dos justos. Então aqui está sendo claro que há um fogo, as almas ficam nesse fogo e são purificadas, até que lhes seja franqueado o acesso da pátria celestial, o lugar onde nada de impuro pode entrar. Com base no que? No Concílio de Trento, chegou-se à seguinte conclusão, por isso foi colocado no catecismo tridentino. Consoantes as declarações dos santos concílios e os principais, o de Florença e de Trento, esta verdade tem por si os testemunhos da Escritura, então invocam a Bíblia, e da tradição apostólica, a tradição dos apóstolos. O pároco deve, pois, apregoá-la com maior desvelo e assiduidade do que nenhuma outra, porquanto chegamos a uma época em que os homens já não suportam a sã doutrina. Então deve haver, segundo o catecismo tridentino, uma ênfase na pregação dessa doutrina do purgatório. O Concílio de Trento foi aquele realizado entre os anos de 1546 e 1546 e 1563, logo após a Reforma Protestante. Em 1517, Lutero colocou ali nas portas da Catedral de Wittenberg, ele vai lá e coloca as teses dele. As teses eram desafios. Pelo método dialético, eu apresento uma tese e o meu opositor apresenta uma antítese. Dessa nossa disputa vai aparecer uma síntese. E foi isso que Lutero fez. Lutero lançou as suas teses por escrito, colocou ali na porta da catedral, e aquelas teses eram um desafio aos teólogos, aos demais teólogos católicos romanos, porque Lutero era um teólogo católico romano. Então, quando se inicia a reforma, a questão doutrinária dentro da igreja foi colocada em debate. Para a Igreja Católica Romana responder aos desafios que Lutero havia lançado com as suas teses, o que nós temos? A igreja convoca um concílio, e esse concílio foi demorado,
1546 a 1563. Esse concílio, então, é o concílio que caracteriza a chamada reforma católica, ou a contra-reforma, quer dizer, aqueles atos, aqueles pensamentos que solidificaram a ideia de que os dogmas, os preceitos, ou a teologia da reforma não poderia ser aceita. Essa doutrina do purgatório é tão assim, interessante e importante, muitas vezes para os católicos, que eu procurei aqui em Roma, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e o texto está aqui, e as fotos também, que ela tem dentro dela um museu só sobre a questão do purgatório, o pequeno museu do purgatório, Piccolo Museu del Purgatorio. Muito bem. Eu procurei também saber, dentro do atual quadro da Igreja Católica, alguém que me explicasse a ideia. E eu fui me deparar com o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo é um apologista famoso dentro do Brasil e que fala muito bem, tem as suas convicções de defesa da doutrina católica. Então, me socorri do padre Paulo Ricardo. Eu vou buscar ser bem sucinto aqui, num vídeo que eu assisti do padre Paulo Ricardo, primeiro ele explicando a visão que tem sobre o purgatório. Ele inicia dizendo que nós temos uma salvação objetiva. Essa salvação é aquela que, pela morte de Jesus, o seu sacrifício na cruz, nós já recebemos. Então, as condições para a salvação, objetivamente falando, diz o padre Paulo Ricardo, já existem. Mas há, segundo ele, algumas condições, a salvação subjetiva. E essa salvação subjetiva, nós temos que aceitá-la. E qual é, então, a tal da salvação subjetiva? Ele diz que não basta a fé. Mesmo tendo fé dentro de nós, e nós percebemos isso, ainda está lá o velho homem, as tendências carnais. E ele pergunta: esse coração cheio de pecado está pronto para entrar na vida eterna? Com essa pergunta ele vai responder e vai dizer que não. E vai colocar para que aqueles que estejam assistindo o vídeo, eles também vão responder que não, porque é evidente que, mesmo que a gente tenha aceitado Jesus, mesmo que a gente tenha fé, nós temos as nossas inclinações carnais e nós ainda cometemos pecados, nosso coração não está limpo. E aqui há um ponto de divergência crucial entre a doutrina católica romana e o protestantismo. Então ele cita Lutero. Por Lutero, podemos entender que o pecador entrará no céu com um pecado disfarçado. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que gerar em nós, ainda que pela condução de Deus, uma purificação. As pessoas, diz eles, que não fazem isso e elas entram no céu do jeito que estão, elas estão entrando com pecados disfarçados. O protestantismo não diz isso, não aceita, não é essa a ideia. Mas o padre Paulo Ricardo atribui essa ideia a Lutero. E ele então diz que há pessoas santas, pessoas de coração bondoso, mas há também pessoas más, que negam a realidade de Deus. Os santos, os que têm um coração bondoso, esses estão destinados automaticamente ao céu. Não é muita gente. E também aqueles que negam já estão destinados ao inferno. Mas entre os que estão destinados ao céu, nem todos têm esse coração bondoso. E ele diz, pessoas como nós, com coração medíocre, ora bom, ora bons, ora maus. Então ele está aqui preparando o raciocínio para nos explicar da necessidade do purgatório. Então ele diz lá, eu elaborei uma síntese do vídeo que eu coloco aqui em cima, nesse momento, fica aí para você ir lá examinar o que diz o padre Paulo Ricardo,
que é o respeito que eu tenho pelas ideias, mesmo que aquelas que eu não concordo. Estas pessoas como entrarão no céu, ele pergunta. E ele responde, Lutero acha que elas entrarão no céu disfarçadas, porque elas têm fé. Então, travestidas de justos, elas serão consideradas justas. A ideia de que eu devo fazer alguma coisa, que eu preciso me purificar, que essa purificação tem que passar por uma penitência, é a ideia que o padre Paulo Ricardo sustenta. E ele conclui dando uma definição, que o purgatório é a dor de saber o quanto eu fui amado e como eu não amei. E ele cita a passagem está em Tiago, que a fé sem as obras é morta. Então não basta ter só fé, eu tenho que ter obras. O problema aqui é que o protestantismo diz, para que eu seja salvo, basta a fé. O justo viverá pela fé, era o lema de Lutero que ele encontrou no capítulo 1, versículo 17 lá de Romanos, e que está também em Gálatas, está também no livro de Abacuque. Essa mesma expressão, o justo viverá pela fé. Não há necessidade de obras para que eu me salve. Mas e as obras, como ficam na visão protestante? Elas são uma consequência da fé que eu possuo. É uma decorrência do fato de que eu me apego a Deus, que eu passarei a produzir obras condizentes com o meu nome de cristão. Mas ele não conclui como realmente será o fogo purificador. O padre Paulo Ricardo explica, mas o que eu gostaria de saber é como seria esse fogo purificador. Porque o Concílio de Trento me dá uma pista. Ele fala num fogo e me parece um fogo real. Esse fogo purificador após a morte, antes que o ser humano possa entrar no céu. Então, eu não pude ver aqui no vídeo do padre Paulo Ricardo. Mas há um segundo vídeo, que eu também coloco aí em cima para que você possa ver, né? Você pode conferir ali, onde o padre Paulo está falando os mesmos argumentos, mas ali há alguma coisa diferente. Porque o tema daquele vídeo é assim, o purgatório é uma invenção medieval, que alguns dizem, não, a igreja começou a descobrir negócio de purgatório já na Idade Média. E de fato, não foi assim. A igreja já tinha a ideia do purgatório muito antes, como eu disse, pela conjetura de Santo Agostinho, que o Papa Gregório I achou por bem que era indubitável essa ideia, que é como nós narramos aqui. Então, a partir de Gregório I, a ideia do purgatório de fato entrou na igreja. Então, ele diz o seguinte, o padre Paulo Ricardo, está falando agora nesse segundo vídeo. Ele diz que o purgatório é um dogma de fé estabelecido por 2 concílios, ou seja, é uma questão forte, não vem aí na Idade Média alguém imaginou isso aí, não. São concílios da igreja, onde reunidos os bispos conferiram a essa doutrina o grau máximo de veracidade, tornou-se um dogma. Um dogma de fé só pode ser assim se estiver na fé dos apóstolos. É uma afirmativa do padre Paulo Ricardo. Mas onde está escrito na Bíblia que o purgatório existe? Ele diz assim, mas as pessoas vão me perguntar, mas onde está escrito na Bíblia que o purgatório existe? E ele dá a resposta. Textualmente, ele diz o seguinte, resposta, e quem falou que tem que estar escrito na Bíblia? Que bobagem é essa? Que absurdo! Expressão do padre Paulo Ricardo. Não precisamos crer no que está na Bíblia, precisamos crer na fé dos apóstolos. Aqui, um outro ponto de divergência entre catolicismo e protestantismo, que é a fonte das doutrinas. O protestantismo, com Lutero, Calvino e outros, estabeleceu como um dogma os 5 pontos do protestantismo. Um deles, e o principal, ao meu ver, é sola escritura. Se eu não encontrar na Bíblia versículos, textos que me dão base para aceitar uma doutrina, eu não vou aceitar. Esse é o espírito do protestante.
Mas o católico diz não, e o padre Paulo Ricardo está defendendo as suas ideias de forma brilhante. O que ele está dizendo? Não precisa estar na Bíblia. Eu simplesmente preciso crer na fé dos apóstolos. Mas a pergunta é, onde está a fé dos apóstolos? Se eu não for nos livros sagrados canonizados do Novo Testamento, eu não vou encontrar fé dos apóstolos. Agora, se eu tomar por base aqueles pais da igreja que viveram 100 anos, 200 anos, 300 anos depois dos apóstolos, então, se eles falaram que os apóstolos pensavam assim, e isso eu der crédito como sendo a fé dos apóstolos, aí nós teríamos que aceitar essa ideia. Mas eu tenho para mim que eu só posso dizer que é fé de um apóstolo aquilo que ele escreveu, aquilo que está narrado num dos 27 livros do Novo Testamento. Saiu daí, não são livros sagrados, não são livros canonizados, e eu não posso ter como uma referência firme a esse respeito, sob pena de eu cometer alguns absurdos do que alguns pais da igreja defenderam e que a própria igreja não aceita. Então, se eu tomar por base essa afirmativa do padre Paulo Ricardo, eu vou estar fazendo o quê? Estou sendo seletivo, pegando desses pais da igreja aquilo que interessa para defender as minhas ideias. A fé dos apóstolos, diz ele, atesta, desde o início da igreja, que as pessoas rezam pelos falecidos. Ocorre que, no Novo Testamento, nos evangelhos, no que Jesus declara, nas cartas dos apóstolos, João, Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, e toda a escritura do Novo Testamento, não há um só versículo que me autorize dizer que, desde o início, a igreja ora por falecidos. Ao contrário, não há nada que afirme isso. Tanto que a igreja vai usar de alguns textos que estão totalmente fora do contexto, mas um texto específico encontrado é aquele que nós já citamos ali, que está em 2 Macabeus, que é do Velho Testamento, daquele tempo em que se chama o período intertestamentário, dos 400 anos, quando não houve profeta antes de Jesus. Então, eu posso sustentar a ideia da oração pelos falecidos através de um livro do cânon, que não é do cânon católico romano, não é o cânon protestante, nem o cânon que Jesus usava quando esteve aqui na Terra. Então, ainda sobre a fé dos apóstolos, o que diz o padre Paulo Ricardo? Então, nós temos aqui a frase: a fé dos apóstolos atesta, desde o início da igreja, que as pessoas rezam pelos falecidos. Ora, esse estabelecimento de que havia reza pelos falecidos, que nós já vimos que não pode ser aceita, ela tem um fundamento no raciocínio do padre Paulo Ricardo. Ele pergunta: sendo inútil rezar pelas pessoas que estão no céu, já estão no céu, não há necessidade mais de rezar por eles. É inútil rezar pelas pessoas que estão no inferno, também de lá não sairão, não se reza mais. Por quem rezamos? E ele responde: pelas que estão no purgatório. Então, o fato de que a igreja de longa data reza pelos defuntos seria um argumento favorável para o purgatório. Mas nós já vimos que rezar pelos defuntos não é bíblico, não há essa evidência bíblica. O texto que o padre Paulo Ricardo se baseia, lá de 2 Macabeus 12:46, nós já falamos aqui, não é um texto do cânon protestante e não é um texto do cânon
dos judeus no Velho Testamento. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O padre Paulo Ricardo, ele diz que desde o início da igreja que as pessoas rezam pelos falecidos, e ele invoca como uma prova disso as lápides de sepulturas de cristãos que são encontrados em alguns lugares, especialmente ali nas catacumbas em Roma. E ali ele se refere ao fato de que alguns pediam nessas lápides, reze pelo falecido, alguma coisa assim. Ora, essas lápides, elas já foram, elas são de 2, 3, 4, 5 séculos depois de concluído os escritos do Novo Testamento. Nós sabemos que a igreja paulatinamente foi sendo contaminada por ideias platônicas, e com a conversão de Constantino nós tivemos também muita gente entrando na igreja sem estar catequizada, trazendo seus conceitos, trazendo seus costumes para dentro da igreja. E ele afirma finalmente que os protestantes não aceitam o purgatório porque eles não conhecem o conceito de santidade. É evidente que o conceito de santidade protestante é diferente do conceito de santidade católico-romano. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que Santo Agostinho foi um santo, que todos esses pais da igreja foram homens santos, que eles se dedicaram a Deus. O que o protestantismo, nessa expressão santo, não existe para o protestantismo é a ideia da ausência de pecado. É a ideia de uma purificação que retira a necessidade da pessoa até ir parar no purgatório. Como os protestantes não creem em purgatório, fica muito claro isso aí. Então não há diferença de santos, os impecáveis e os santos que são simplesmente pessoas que viveram piedosamente, buscando a Deus em todos os sentidos. Pois bem, então entramos no final do vídeo. E eu preciso aqui de colocar algumas ideias que são a base deste conceito de purgatório, para sustentar essa ideia sustentada pelo catolicismo romano, pelo padre Paulo Ricardo. A primeira questão é essa distinção que se faz entre alma e corpo. A Bíblia e os judeus, eles não tinham a ideia de uma divisão entre alma e corpo. Você vai dizer, mas como? O cristianismo todo acredita nisso. Então é necessário que você aceite o desafio de investigar esse assunto. A distinção entre alma e corpo, ela é eminentemente grega. Ela está na cultura helênica. Platão, pensador, buscou elaborar, entender o mundo através da razão. Ele acabou concebendo uma ideia de que as coisas verdadeiras, imutáveis, puras, as coisas que realmente interessam, elas estão no mundo das ideias. E que o mundo em que nós vivemos, eu e você, nós estamos no mundo dos sentidos. Que os filósofos, eles conseguem ir até o mundo das ideias, mas nós, os meros mortais, nós não temos a noção do inefável, daquilo que realmente interessa, daquilo que de alguma forma, vamos dizer assim, é transcendente. Ele tem aquela ideia da caverna, você está sentado de costas para a entrada da caverna e pela luz que entra é projetado um cavalo na parede da caverna. E você vê aquele cavalo, mas aquele cavalo que você vê é uma sombra. O verdadeiro cavalo está lá do lado de fora, na entrada da caverna. E assim ele ilustra a diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Essa ideia, quando ela entra dentro do cristianismo, ela vai trazer aquilo que Platão acreditava. Platão falava da alma imortal.
a alma imortal. Ou seja, cada um de nós, na verdade, o nosso sentido, o nosso valor era naquilo que é imaterial. A ponto que algumas heresias entraram dentro da igreja, questionando até mesmo a natureza de Cristo. Então alguns vão dizer assim, olha, o corpo para nada serve. Uma das heresias dizia o seguinte, que o Deus do Velho Testamento não era um Deus bom, porque ele foi o Deus que criou a matéria. E que o Deus do Novo Testamento é bom porque, sendo o Pai de Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma ligação, nenhum interesse com a matéria, que Jesus, inclusive, não sofreu. Jesus era uma espécie de um fantasma. Então essas ideias de Platão que entraram dentro da igreja fortemente já a partir do segundo século, essas ideias criaram na cabeça das pessoas, foram aceitos e com o passar de 2000 anos, todo mundo praticamente hoje crê que nós somos compostos de uma alma e de um corpo. E na verdade, os judeus, você não vai encontrar no Velho Testamento essa ideia, dessa dicotomia entre alma e corpo. Ao contrário, quando eu leio a minha Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, eu vou ler aqui a Bíblia, ele ali tem a fórmula exata do que vem a ser um ser humano. Olha aqui, Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que vem a ser uma alma? A alma é a somatória do corpo, da matéria, com o fôlego. Respirei, recebi, ruach em hebraico. Então é essa a ideia. Eu sou uma alma vivente a partir do momento em que o meu corpo, que Deus fez de barro, soprou no ser humano o fôlego da vida. No Novo Testamento, a palavra que vai substituir a palavra alma no Velho e Novo Testamento, em grego, já é a palavra pneuma, de pneu, de pneumático, cheio de ar. Então não há essa ideia na Bíblia de que nós somos feitos de forma separada, uma alma que é o que vale realmente, que é o que vai estar no céu, que é o que vai passar pelo purgatório, e um corpo que fica aqui e que torna-se pó novamente. Veja bem, um segundo ponto que eu me referi ali, na questão de segundo Macabeus, como um livro que não é aceito pelos protestantes. Por quê? Rapidamente a explicação que você precisa saber. A Bíblia que nós temos hoje, o Novo Testamento para os católicos romanos e para os protestantes não tem diferença. Mas, em relação ao Velho Testamento, a Bíblia católica tem alguns livros a mais. Esses livros nós percebemos eles incluídos ali naquela versão grega da Septuaginta. Não é? É um estudo que caberia um vídeo para tratarmos disso aqui. Porém, o Velho Testamento adotado pelos protestantes é aquele que Jesus e os apóstolos usavam. Jesus nunca fez referência a qualquer livro que nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos, aqueles livros que não faziam parte do cânon judaico. Então os protestantes chamam esses livros de livros apócrifos. Os católicos chamam esses livros de livros deuterocanônicos. Então esses livros não estavam presentes, esses apócrifos ou deuterocanônicos, o nome que se queira dar, eles não estavam no cânon do Velho Testamento judaico. Portanto, Jesus, quando lia a Bíblia, indo à sinagoga, levantou-se num dia de sábado, como era o seu costume, e leu. Quer dizer, os livros que Jesus lia, nenhum desses livros apócrifos ou deuterocanônicos, e dentre eles, segundo Macabeus, estavam presentes. Jesus nunca citou uma passagem
desses livros apócrifos ou deuterocanônicos. Os apóstolos, quando escreveram, nunca citaram esses livros. No entanto, aqueles livros que compunham o cânon judaico foram muito citados por Jesus, pelos apóstolos. Eu falei aqui nesse vídeo, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo leu isso no Velho Testamento em Abacuque. Quando Jesus está pregando ali o seu sermão profético, ele está se referindo ao livro de Daniel. Então, há inúmeras passagens. Quando Jesus, nessa passagem de São Lucas 4,16, que Jesus chega, levanta-se na sinagoga, no sábado, como era o seu costume, levanta-se para ler, ele vai fazer a leitura de uma profecia a respeito dele mesmo no livro de Isaías. Mas eu pergunto, ache uma citação de 2 Macabeus no Novo Testamento, que algum apóstolo ou o próprio Jesus tenha citado. Então é por isso que esta passagem, que contraria todo o arcabouço bíblico falando para que a gente reze ou ore pelos mortos, ela não pode ser aceita. É justamente uma das razões que esses livros não compõem o cânon sagrado segundo os protestantes. Agora, outra questão importante, o estado do ser humano na morte. A Bíblia diz que o ser humano não sabe de coisa alguma quando ele está morto. Quando o fôlego da vida subiu para Deus, o ruach subiu para Deus, o ser humano perde totalmente a noção de tudo o que se passa. E eu vou ler para você alguns trechos aqui da Bíblia para você entender. Eu leio em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, a seguinte afirmativa: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ora, o que a Bíblia, e eu estou lendo um versículo, há muitos outros, o que a Bíblia diz sobre uma pessoa que morreu? Primeiro, que o Novo Testamento todo, Jesus chamava de um sonho. A inconsciência do sonho. A quem morreu não sabe de coisa nenhuma que se faz debaixo do sol. Está aqui no livro de Eclesiastes. Então, como é que uma alma vai estar no purgatório pagando ou se santificando através da penitência do fogo se ela não tem consciência? Se a pessoa que estaria ali, só a sua alma, não tem consciência do que está acontecendo. Sobre esse assunto, quando Jesus está tratando da morte de Lázaro, ele vai dizer para os seus discípulos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então Jesus tratava a morte como um sono. Mas que despertamento seria esse? Quando ele chega perto de Marta, ele diz assim: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está falando? Do diálogo de Jesus e Marta, o que está sendo dito aqui? Que haverá no último dia uma ressurreição. É só então que os mortos terão alguma consciência, porque terão toda a consciência, porque foram ressuscitados. Mas não existe, e essa é uma ideia, como eu disse aqui, platônica, uma alma que em algum lugar está necessitando de orações, está sabendo do sofrimento que está vivendo, porque essa alma não vive fora de um corpo. Nem um corpo vive fora sem uma alma. Nesse conceito platônico, vamos dizer, eu estou usando o conceito platônico. E na ressurreição vai ocorrer aquilo que nós chamamos, e que a Bíblia diz sobre a glorificação. É somente na glorificação, no dia da volta de Jesus, que as pessoas terão consciência.
Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 13 em diante, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O assunto não é propriamente esse, mas eu li aqui esses versículos para nós entendermos que ninguém tem consciência de coisa alguma quando está morto. Ninguém tem consciência, está realmente vivendo um sonho, um sono. Mas na glorificação, no dia da volta de Jesus, nós teremos a consciência, nós retornaremos à vida, inclusive com os nossos pensamentos e os nossos conhecimentos. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Se não existe uma alma separada do corpo, é evidente que não pode haver purgatório. Se eu vou sustentar biblicamente a existência do purgatório, eu não posso aceitar segundo Macabeus, pelas razões primárias que eu falei aqui no final do vídeo. Se eu na morte não tenho consciência alguma, o estado dos mortos é um estado inconsciente, é um sono, e que essa consciência só será recuperada na glorificação, não há porquê nesse período entre o dia que a pessoa morreu até a volta de Jesus, que ela venha que ela esteja no purgatório consciente, refletindo, se purificando através de uma penitência desse fogo purificador. Finalmente, uma questão importantíssima desse assunto é essa necessidade de obras para a salvação. Nós já falamos isso aqui agora há pouco. A diferença entre o pensamento protestante e católico: basta a fé, as obras são decorrência da fé, mas nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus exclusivamente. Nada do que nós façamos ou deixamos de fazer vai trazer para nós a salvação. Não há pecado que possa ser pago por um ser humano. O pecado já foi pago na cruz. Agora, as obras são consequência do momento que eu aceitei Jesus e do momento em que eu realmente me dediquei à vida do Mestre. Alguém pode dizer assim, mas esse assunto todo não me traz nenhuma necessidade. E eu vou dizer para vocês os riscos que há em doutrinas que não estão fundamentadas na Bíblia, mas sim no pensamento grego, nas histórias e nas lendas, sem fundamentação em qualquer versículo bíblico. Na Idade Média, o fato que desencadeou a reforma protestante foi justamente a venda de indulgências. Aqui você vê um quadro, e nós temos ali na Alemanha Tetzel, que era um emissário do Papa à época, vendendo a salvação através da compra de indulgências. Essa é uma expressão protestante, vendendo a salvação. Ela é um pouco dura, mas o fato é que a ideia estava justamente atrelada à ideia do purgatório. Se um parente meu poderia estar agora no purgatório e eu dando esmolas, ou praticando as indulgências, ou as penitências, o que eu estaria conseguindo? E se eu posso orar pelos mortos e pedir para que se reze uma missa a favor dos mortos, que eu posso fazer esmola a favor dos mortos, que eu posso
ter as indulgências a favor dos mortos. E esse fato foi baseado nessa doutrina, foi praticamente avassalador naquele momento ali, o que levou a muitos cristãos católicos romanos, como Martinho Lutero, a achar que não poderiam mais compactuar com esse ensinamento. Então, fica aqui de forma resumida, porém com vídeo extenso, eu reconheço, mas a história e as consequências da ideia do purgatório. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E se você puder e quiser, inscreva-se no canal para nos ajudar nesse nosso projeto. Um abraço.